Olá, tudo bem? Retomando aqui o nosso podcast Papo de Liderança. A gente ficou um tempinho aí fora do ar, ajustando algumas coisas, mas agora o podcast voltou com força total, inclusive com algumas novidades que vocês vão ficar sabendo aí no decorrer dos próximos meses. Aqui, o podcast Papo de Liderança é um lugar onde a gente conversa sobre o dia a dia da liderança, a gente traz dicas, a gente traz ensinamentos que foram aí vividos durante a nossa jornada e principalmente é um espaço que você tem para conversar e trocar ideias. E hoje eu resolvi trazer um assunto, não sei se você está muito atento a isso, mas é um assunto que tem sido muito falado aí no mundo corporativo. Hoje eu quero falar sobre a NR1. Quem trabalha no mundo corporativo sabe, existem várias NRs, né? A NR1, ela é a primeira, ela é a que dá o pontapé inicial, deu o pontapé, na verdade, para que todas as outras NRs fossem criadas. E agora a gente está passando por um movimento muito forte com relação a esse assunto por conta de ações fiscalizatórias aí que vão acontecer a partir de maio desse ano. Estava previsto para maio do ano passado, mas o governo acabou dando aí mais um tempinho e o que a gente tem de informação oficial até agora é que a partir de maio toda empresa precisa demonstrar ações referentes à saúde mental dos seus colaboradores. E como é que tudo isso começa? Toda empresa precisa fazer um mapeamento dos riscos psicossociais. Risco psicossocial, ele não é focado na pessoa, é focado no ambiente no qual a pessoa está inserido, ok? Então, num primeiro momento, a gente não vai trabalhar a pessoa, o indivíduo ou profissional. A gente vai trabalhar o ambiente do qual esse profissional, esse indivíduo, essa pessoa está inserido. E aí, não existe uma metodologia específica para mensurar esses riscos psicossociais. Quem é da segurança do trabalho, da engenharia de segurança do trabalho, faz de uma forma, quem trabalha com desenvolvimento humano faz de outra, e quem trabalha aí no mundo da psicologia, assim como eu, a gente usa outra metodologia. Por quê? Porque o governo ainda não bateu o martelo em qual é a melhor metodologia para que isso seja feito. O que importa é toda empresa precisa fazer. E aí no mercado está um movimento muito grande de pessoas que estão implementando já esse tipo de trabalho. Então assim, fazer o levantamento psicossocial é tranquilo. Você pode contratar uma empresa para fazer isso, a empresa vai aplicar um questionário, do questionário saem os resultados e com base nesses resultados vem a parte principal, que é o quê? A elaboração do plano de ação. Porque não adianta nada eu aplicar um questionário, eu entender o que está acontecendo ali com a minha empresa em termos, né, psicossociais e não fazer nada. E é justamente aí que o governo vai pegar no pé das empresas. Porque a gente tem que fazer um mapeamento para saber como é que as coisas estão e demonstrar as ações que serão, que estão ou que foram feitas com base nos dados obtidos através dessa avaliação, tá? E aí entra um trabalho muito importante de nós que trabalhamos com o desenvolvimento de pessoas, né? Você deve conhecer outras pessoas além de mim que faz esse trabalho, mas tem um ponto importante. Para que a gente consiga ter uma ação efetiva para trabalhar a saúde mental dos colaboradores, você precisa se envolver. Enquanto liderança, se você não assumir para si esse papel, as coisas não vão acontecer. Falar sobre saúde mental na empresa não é trazer uma palestrinha por mês.
Não é chamar uma pessoa e vai lá, bate um papo com tal setor, porque no meu levantamento psicossocial eles disseram que o ambiente de trabalho é muito tóxico. Então eu vou falar sobre liderança tóxica. Não. Se você fizer isso, você está fazendo errado. Na verdade, o que a gente precisa é fazer um levantamento, sim, mapear esses fatores todos. São 13 no total. Eu não vou falar porque não precisa. Tudo isso está na NR1. É o material que está disponível. Você pode consultar a hora que você quiser. O meu papel aqui hoje é falar sobre o que a gente faz com o resultado desse mapeamento. Quando a gente faz o mapeamento, a gente precisa pensar em ações que farão sentido para a nossa empresa, ações que têm ligação com a nossa cultura organizacional e principalmente ações que você, enquanto líder, vai poder também participar. Falar sobre saúde mental na empresa não é algo voltado só para o RH. A gestão precisa estar envolvida. Não adianta nada eu dizer que não, na minha empresa a gente trabalha, a gente sempre tem eventos, workshops, o dia da saúde mental durante o mês, mas você, enquanto liderança, não comprou essa ideia. Não adianta nada, né? A gente precisa sair dessa fase do gestor, né? Sem entrar naquela discussão, é líder, é chefe. Vamos falar gestor, porque você tem que entender a essa altura do campeonato que um gestor de verdade, ele é um líder. Ele precisa olhar a parte administrativa, ele precisa estar focado em metas e também nas pessoas. Isso que é um gestor. Então, o gestor precisa promover esse ambiente de saúde mental na empresa. Se ele não comprar a ideia, se ele não comprar as ações, se ele não tiver interesse em fazer isso acontecer, simplesmente não vai acontecer, né? A gente não pode mais ficar naquele papel do gestor que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tem que ter coerência, né? Tem que ter palavra, né? E tem até um livro do Jerônimo Temel, todo mundo sabe que é meu mentor, A Arte de Falar e Fazer. Dá uma lida nesse livro, você vai gostar e vai entender bem o que eu tô querendo te dizer. Então, a gente precisa trabalhar as lideranças. Tudo começa pela liderança. Se a liderança não está engajada, se a liderança não entende a importância dos programas que vão acontecer na empresa, não precisa fazer, né? Porque isso só piora tanto a cultura organizacional, se torna uma cultura fraca, porque ela vai perdendo a noção dos valores que ela tem. A liderança cai em descrédito, porque ninguém acredita mais, já que a pessoa, o líder, fala e não faz. E principalmente, é aí sim que acaba minando a sua empresa. É aí sim que começam os conflitos, as fofocas, e você perde tudo que foi construído. Então, vou te deixar uma lição de casa aqui nesse podcast. Veja essa questão dos riscos psicossociais, dá uma olhada na NR, vê o que está sendo cobrado, como você vai poder agir diante disso. Se precisar de ajuda para fazer o levantamento, pode falar comigo. Se eu não puder, eu indico pessoas que fazem. Agora, o mais importante de tudo, eu preciso que você pense no pós. O que é que eu vou fazer com os resultados que vieram desse meu mapeamento? Isso é o mais importante de tudo. E, de novo, não é palestrinha, não é um workshop, não é um dia, é constante. Enquanto você, enquanto líder ou dono de empresa, não aprender isso, a sua empresa vai continuar com alto absenteísmo, que é o quê? Faltas, atrasos, entregas de atestado, vai continuar com turnover alto. O que é o turnover? São as entradas e saídas que acontecem durante um determinado período. E o principal, o clima organizacional vai ficar horrível, te garanto. Então, quer interagir com esse assunto? Quer que eu traga mais informação sobre a NR1?
Manda aqui, manda mensagem pra gente conversar mais um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Obrigada por hoje, obrigado pela sua companhia e eu te vejo no próximo Papo de Liderança. Tchau!